E hoje nós vamos falar de um clássico das finanças, o homem mais rico da Babilônia, e vamos olhar para ele sobre a ótica da palavra de Deus. E esse livro traz princípios antigos de riqueza e prosperidade, mas o que é interessante é que muitos desses princípios já estão na Bíblia há milhares de anos. E hoje nós vamos ver onde eles se encontram e como aplicá-los de forma prática. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Moacir e aqui nesse canal nós conectamos a sabedoria bíblica com todos os assuntos da área da nossa vida. Meu irmão, exatamente isso. E com isso, eu já te peço que você se inscreva no canal em nome de Jesus, meu irmão. Aperta aqui no sininho, deixa seu like para que essa mensagem chegue a muitas pessoas e que nos ajude também esse canal a crescer, né? Em nome de Jesus. E eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição eu vou deixar um link de um curso de como você trabalhar na internet, meu irmão. E detalhe, ele é gratuito. Então você vai lá, desfrute desse curso e aprenda em nome de Jesus, meu irmão. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia nos ensina que tudo o que você ganha, você deve guardar pelo menos 10%, meu irmão. E esse é um primeiro passo para a riqueza. E a palavra de Deus já nos mostra isso ainda mais profundo em Provérbios 21:20, que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Ou seja, meu filho, o sábio poupa e o insensato gasta tudo, meu irmão. Guardar, meu irmão, entenda, ele não é avareza. Eu quero que você entenda isso. Guardar é sabedoria divina, meu irmão. Mas antes de guardar para nós mesmos, meu irmão, eu quero que você entenda. Aprendemos com a palavra que devemos separar para o Senhor o que é dele. É exatamente isso, meu irmão. Tá lá em Malaquias 3:10, que ele nos ensina a devolver, né? Que chama os nossos dízimos e ofertas, né? Isso com fidelidade. Isso é um princípio bíblico e claro, meu irmão, tá? Você devolver aquilo que não é seu, porque ele é o seu provedor. Então, nada mais justo de você devolver aquilo que é dele, tá? Então, Deus em primeiro lugar, entenda isso, meu irmão. Deus em primeiro lugar, depois a administração responsável. Você tem que entender isso. O livro mostra que não basta você ganhar mais. Se você gasta mais do que ganha, essa é a escravidão financeira, meu irmão. E a palavra de Deus já nos alerta sobre isso em Provérbios 22:7, que diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Entenda uma coisa: o endividado, meu irmão, é escravo, e o consumista vive preso, rapaz. Mas em Cristo, meu irmão, nós temos a liberdade de viver de forma sóbria. É isso mesmo. Sabe, com entendimento claro, meu irmão, sem sermos dominados pelo dinheiro, sem sermos dominados pelos nossos desejos. Então, meu irmão, esse livro aqui, ele ensina a investir com sabedoria. Isso é muito simples e muito fácil quando você vira a chave, meu irmão, sabe? Então, a ideia é colocar o dinheiro para gerar mais dinheiro para você, trabalhar para você. É isso exatamente que esse livro e tantos outros, né, que eu já contei aqui nesse canal. Vou deixar aqui, né, os 17 princípios do segredo da mente milionária, e que fala também sobre isso. O dinheiro, ele tem que trabalhar para você. Esse é o segredo da mente milionária. E a palavra de Deus, ela já nos ensina a investir, ela já nos ensina a guardar dinheiro. Tá lá em Mateus 25, né, na parábola dos talentos, quando Jesus mostra servos que multiplicam o que eles recebem. Então o Senhor, ele diz o seguinte, ele diz que muito bem, servo bom e fiel. Então o princípio aqui não é apenas finanças, mas a mordomia, meu irmão. Tudo que Deus nos dá, devemos multiplicar. Tem um ditado, né? Quem trabalha não faz dinheiro. É porque assim, quando você consegue entender que com o dinheiro você consegue comprar tempo, tá? Você tem mais tempo para poder pensar em novos negócios, pensar em estudar mais, em como poder mais administrar. Então assim, o dinheiro você consegue ganhar tempo, né? Em tempo de qualidade, principalmente você vai ter tempo para sua família, meu irmão, com tempo. Sabe, que coisa mais maravilhosa que essa? Você investir tempo na sua família, né? Então assim, tem esse desejo de enriquecer, sabe? Tem esse desejo de você prosperar, não só nas finanças, porque quando você tem tempo,
você vai fazer o quê? Você vai estudar mais, você vai orar mais, você vai ter mais tempo de congregar, de servir na congregação, de fazer evangelismos, sair pra rua, ajudar pessoas com seus recursos. Então, é isso que você tem que entender que o dinheiro nos traz, tá? Ele vai nos ajudar aos nossos dons e recursos para poder abençoar. Então, tem esse desejo de enriquecer, rapaz. Nós somos um povo escolhido para isso. Tá? Então, assim, tira essa ideia de a gente ser os coitadinhos. Não, nós temos tudo em nossas mãos. Então, para poder ajudar e também para poder, né, abençoar outras famílias, principalmente quando a gente tiver contato com essas pessoas, a gente levar o que é mais importante, né? A luz, o sal, levar o sabor da vida, que é as boas novas, a palavra de Deus. Você tem que entender isso, né? Então, aprenda, estude a como enriquecer, a como investir, a como multiplicar o que você tem. O quanto antes você fizer isso, meu irmão, pode ter certeza. Agora, ore ao Senhor para que isso não suba do seu coração, porque o coração do homem ele é enganoso, tá? Então, porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não misture essas coisas, tá bom? Não misture. Lembre que tudo isso aqui é passageiro. Já a gente vai voltar para casa, né? Eu sempre digo que nós somos alienígenas. Nós vamos voltar para casa, mas enquanto isso, vamos usar o nosso entendimento para a gente poder enriquecer e ajudar pessoas. Sermos mordomos aqui, tá bom? O livro aqui nos ensina que devemos ouvir quem tem experiência antes de tomar decisões financeiras. Isso aqui é muito importante. Está em Provérbios 15:22. Ele diz o seguinte: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com multidão de conselheiros se confirmam. Irmão, preste atenção. Quando eu falo estudar, hoje nós temos o recurso da internet, aqui nessa telinha. Aqui você pode buscar, enquanto você não tem recurso para poder pagar nenhum mentor, tem de graça aqui. Tem tudo de graça, você tem que investir tempo. Eu sei que é difícil, mas se sacrifique por pouco tempo, meu irmão. Se sacrifique para você poder buscar esse entendimento como finanças, saber o que é um CDB, saber o que é um CDI, saber o que é um fundo de investimento, saber o que é uma taxa Selic, saber, meu irmão, o que é um Bitcoin, o que e tantos outros nomes que agora para você parecem ser estranhos, mas pega aqui, divide isso na semana. Segunda-feira eu vou estudar sobre isso, terça-feira eu vou estudar sobre isso. Tem aqui vários canais sobre isso, meu irmão. Então, busque informação, rapaz, em nome de Jesus. O livro fala de segurança, conforto e legado, meu irmão. Mas a palavra de Deus aqui, ela mostra que a verdadeira riqueza não está apenas em acumular coisas aqui, meu irmão, mas é usar os recursos para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Eu já falei aqui, repito, porque a própria palavra diz em 1 Timóteo 6:17-19, Paulo já escreve isso, diz o seguinte: ordena aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na incerteza da riqueza. Quem pratica o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A maior riqueza não está em acumular, meu irmão. Tá vendo como a palavra de Deus ela vai quebrando um argumento com o outro? A riqueza não é acumularmos as coisas aqui, mas é investirmos tempo no reino de Deus. Investimos tempo no reino do Senhor. É isso que você tem que entender. O dinheiro vai nos trazer possibilidade para a gente ganhar tempo para investir em tempo de qualidade com o Senhor. É isso mesmo, tá? Então, assim, busque isso e peça a Deus discernimento para saber o que é isso e o que é aquilo, para você não ficar confundido, tá? É um assunto que muita gente não consegue
é dividir as coisas, entendeu? Que às vezes só para a cabeça. É como minha mãe sempre dizia, né? Você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Então, quando você dá poder àquela pessoa, ela parece que fica cega, né? Vai com só ouve o coração. Aí, meu irmão, quando você ouve o seu coração, eita, meu Deus, não faça isso não. Em nome de Jesus, seu coração é enganoso, é ligeiro para vacilar. Você é um pecador, você é um caído. Então, só com Cristo e com o Espírito Santo, ele vai lhe dar entendimento para poder você seguir com sabedoria nos princípios das finanças, tá bom? Faça isso tudo em oração, meu irmão. O livro nos ensina também, meu irmão, princípios valiosos de finanças, mas a Bíblia nos ensina princípios eternos de vida, meu irmão, e tudo que nós temos devemos apontar para Cristo. Eu quero que você lembre dessa frase. Ela está no Segredo da Mente Milionária. Ela diz o seguinte, que pensamentos geram sentimentos, meu irmão. Sentimentos geram ações e ações geram resultado. Entenda uma coisa, meu irmão, mas em Cristo isso ganha uma nova dimensão. É isso mesmo, porque pensamentos moldados pela palavra geram sentimentos alinhados com a vontade de Deus, meu irmão, sabe? E esses sentimentos produzem ações santas, e essas ações resultam em frutos para a vida eterna, meu irmão. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com o principal sentido de eu estar gravando ele, né? Eu sou um pretexto para pregar a palavra de Deus e para você poder entender que ela é aquilo que nós precisamos. E a palavra está em Romanos 10, 14 e 15, que diz o seguinte, meu irmão: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, meu irmão? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. E eu espero, meu irmão, que você desfrute desse vídeo, comece a estudar, a pesquisar, e ao quanto antes você poder começar a investir, meu irmão, vai ser muito bom, porque você tem que entender que nós temos aqui um Deus que nos dá sabedoria, tá bom, meu irmão? Leia, estude e pra cima, meu irmão. Quanto antes, viu? Até o próximo vídeo, meu irmão, em nome de Jesus. Tchau, tchau.